Uma história que traz samurais que realmente existiram na história do Japão e ainda por cima adapta um jogo. Sim, é sobre Onimusha que eu vou falar hoje. Moshi, aqui é a Juliara, esse é o Zona C, e como eu falei, vamos falar de Onimusha. Esse anime que saiu aí na Netflix dia 2 de novembro, que é um anime que está sendo esperado há um tempo, principalmente pelos fãs do jogo Onimusha. Bom, Onimusha é um jogo que teve o seu primeiro título sendo lançado em 2001 para PlayStation, mas a ideia dele era para ser tipo um jogo de samurai de Resident Evil. Então a sua ideia estava sendo maturada, a ideia da série foi criada em 1997. A série de jogos tem 9 títulos, sendo que o último foi lançado em 2018, que na verdade foi o remaster do primeiro. Mas Juliara, você jogou? Não, eu nunca joguei nenhum dos títulos de Onimusha, e eu acho que o vídeo que eu vou fazer hoje talvez seja para sanar essa dúvida. Se quem não jogou os jogos pode assistir esse anime. Aqui a gente acompanha o Musashi, um samurai que vai fazer uma missão, que vai realizar uma missão, e com isso ele pega um artefato emprestado chamado Manopla Oni. Aqui ele se junta com um monge e outros 4 samurais para poder ir atrás de realizar e concluir essa missão. Então, ao longo do anime, a gente vai acompanhar as coisas que vão acontecendo até ele chegar no objetivo em si, que é uma parada, assim, que é um objetivo ali muito interessante e que tem muito a ver com a própria história do Musashi. Bom, falando em termos históricos, de fato, Musashi foi sim um samurai que existiu na história do Japão, e ele era aquele samurai imbatível, ele matou diversas pessoas, era coisa de, vou enfrentar Musashi, e a pessoa que enfrentava o Musashi acabava sendo derrotada. E ao longo de sua vida ele acabou acumulando diversos inimigos e coisas do tipo. E por que essa parte histórica é importante? Porque ela, de certa maneira, é explorada aqui na história. Como eu falei, eu não joguei Onimusha, então eu não tenho como falar qual que é a história do jogo, então eu quero me ater apenas ao anime. Aqui a gente conta com 8 episódios para contar essa história aí, e eles têm uma média aí de 20 minutos a 40, porque o primeiro episódio é um pouquinho mais longo, o último também, e os do meio são aí dos 20 e tantos minutos, coisa que a gente já tá acostumado em um episódio de anime. Esse anime aqui ele foi feito em cel shading, que é uma técnica de animação aí, e quem tá acostumado com jogos de luta já conhece essa técnica, então eu vejo que eles trouxeram um pouco dessa coisa aí de jogos de luta para essa animação. Eu particularmente gosto. Eu achei que nessa aqui ficou bem fluida, não ficou aquela coisa muito estática. Eu achei que foi feito de uma forma muito bonita e bem detalhada até para um cel shade. Então eu particularmente gostei bastante da parte estética do anime. Mas agora vamos falar da história, porque eu acho que é a coisa mais importante aqui. Como eu falei, a gente acompanha o Musashi, que é um samurai. Ele já é um pouco mais velho, né? Porque ele já passou por muitas lutas, ele já passou meio que sua época de ouro. E vamos dizer que ele está em fim de carreira, mas bem entre aspas, porque o cara é muito bom, é um samurai incrível e não é qualquer coisa que vai acabar com a carreira dele. Então nessa missão ele vai em um templo pegar essa manopla Oni e acaba arrumando uma malinha para carregar, porque ele é incumbido de levar de volta a manopla depois de 33 dias por causa do desafio inicial ali do primeiro episódio, e com isso ele tem que levar um monge com ele, que seria tipo que o guardião da manopla, e também garantiria que a manopla voltasse dentro do prazo estipulado. E aí com isso a gente tem a nossa equipe formada para tentar resolver a quest a qual o Musashi foi atrás de resolver. Enfim, aqui nós temos aí uma divisão entre os Genma e os Onis. Isso é de extrema importância porque é basicamente os Genma e eles estão combatendo ao longo da história. Então a gente tem essa diferenciação de monstros aí. E o Oni é justamente o que tá ali na manopla do Musashi, que ele meio que tem os espíritos de Onis ali, e quando ele usa a manopla é como se ele conseguisse
conseguisse usar o poder dos Onis, não necessariamente se transformar em um, mas como se ele conseguisse usar o poder dos Onis para derrotar os seus oponentes. Ali, logo nos primeiros episódios, a gente descobre que ele tem que ir atrás de Iemon, que é justamente a pessoa com a qual ele vai finalizar a sua missão. E meio que tudo gira em torno disso, tipo, temos que encontrar o Iemon, a gente tem que matar ele e coisas do tipo. Então, cada lugar que eles passam, aldeias, pessoas que eles encontram, todas são ali ligadas ao Iemon e tem a ver com ele, não necessariamente ligadas diretamente, mas ele passou perto ou teve alguma tragédia envolvendo ele. Então, todos os caminhos levam eles para poder concluir essa missão. Só que, obviamente, ao longo do caminho, diversas tragédias vão acontecer, que é esperado, afinal, é uma série meio que de ação, de aventura, mas aí a gente tem o sobrenatural, a gente tem um drama ali, então a gente sabe, já imagina que vão rolar algumas tragédias, e levando-se em consideração também que é que o jogo em si também é um jogo de samurai, a gente sabe que tem muita luta, e foi o que foi trazido pra cá também. Eu acho que só teve um episódio que não teve uma luta assim, e particularmente falando, eu achei as lutas muito bem feitas, muito bonitas de assistir. Eu particularmente gostei bastante de como as lutas foram feitas aqui nesse anime. Até mesmo quando você tem muita coisa acontecendo na tela, você não sente nada ficando estático. Você sente que tá tudo em movimento o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que eu curti bastante. Como eu falei, essa animação tem um pouco de drama. Até tem uma hora aqui, outra ali, que tem umas cenas que dão aquela relaxada, mas eu sinto que toda ela, assim, de uma maneira geral, é um pouquinho mais densa, uma história um pouco mais densa. Ela não tá ali pra te fazer rir, né? A gente tem ali uma história um pouco mais séria, mais focada até mesmo nessa parte da ação e do que tá rolando ali em termos de princípios de samurais e a honra deles, até que ponto eles são realmente obedientes e até que ponto eles vão atrás de seus próprios objetivos ou os objetivos que são estipulados a eles. Então tem muito essa coisa de samurai, honra, cumprimento de dever. A gente sente muito que tem isso aqui nessa série. Por mais que tenha sido uma missão, a gente consegue pegar bastante esse ponto de lealdade até entre os samurais, porque isso é uma coisa que é muito questionada ali naquele grupo que a gente tá acompanhando, até por conta de uma situação que acontece ali com 2 integrantes do grupo. Então, é muito legal a gente ver essa relação e não só a relação, mas todo esse conceito do samurai que é trago aqui em Onimusha. Eu, particularmente, não senti falta de nada em relação à explicação. Talvez eu tenha sentido, na verdade, um pouco a falta de explicação dos Genma, porque eu sei o que é Oni. Oni são criaturas que estão muito presentes dentro da mitologia japonesa, então a gente já se deparou com Oni diversas vezes em diversas obras, então a gente sabe o que são os Onis, mas os Genma, pra mim particularmente, eu não lembro de ter visto em outro lugar explicando quem são eles, que tipo de monstros são eles. Então eu senti uma falta de terem explicado quem são esses Genma, o que são, como são, de onde vieram, sabe? Então eu senti só que, tipo, faltou um pouco isso. Porque a todo momento é falado que os Genma são os inimigos dos Onis, até por conta da manopla do Musashi. E a todo momento que, quando o Musashi acaba que fala com a manopla, né, com os espíritos da manopla, eles falam, tem que absorver os Genma, nossos inimigos e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu senti falta, de explicar quem eram eles. Porque acaba que você meio que tem um pouco de contato com cada um dos personagens ali, é mostrado um pouco do background de cada um, você até consegue se importar um tanto com eles. Tem um ali específico que você sente, bom, eu pelo menos senti um pouquinho mais, até por causa de uma relação dele ali, então você acaba se importando, mostra um pouco até da história do alvo da missão, que é o Iemon, e o que tá acontecendo, o que aconteceu,
aconteceu e por que surgiu essa missão. Então, essa explicação da missão, ela é feita mais pro final do anime, nos 3 últimos episódios, mas falando mais acertadamente. Então, eu senti um pouco de falta dessa explicação dos Gema, porque parece que eles são mortos-vivos, meio zumbis. Às vezes parece que tem algo a ver com uma necromancia. Eu não sei. Eu nunca parei pra pesquisar sobre os Gema. Na verdade, é o que eu falei. Eu não lembro de ter visto em outros lugares pra eu ter parado pra pesquisar ou pra eu ter tido alguma explicação a respeito dessas criaturas. E elas são importantes porque elas dão energia ali, elas dão a substância de certos inimigos que o Musashi enfrenta ao longo do anime. Então, por isso que eu digo que eu senti um pouco de falta, porque o poder dos Gema, tá? Mas da força é tipo o poder do Oni que o Musashi tá usando. De onde que vem? Pra onde que vai? Eu senti um pouco desse gap aí dentro da história de Onimusha, dentro da história desse anime aqui. Pode ser que no jogo exista uma explicação pra isso. Então, se existir alguma explicação e você que jogou Onimusha, deixa aqui nos comentários pra eu saber essa explicação dos Gema. Mas, então assim, caso você não tenha jogado Onimusha, possivelmente você vai ficar com essa dúvida aí do que é esse Gema, os Gema, se é uma energia, se é uma entidade. Possivelmente você tenha essa mesma dúvida que eu tive quando eu fui assistir. Fora isso, eu não senti falta de muita coisa. Eu senti que foi tudo linearmente explicado. Eu não senti falta de tipo, não, isso aqui ficou sem resposta, ou isso daqui eu não consegui entender. Não achei, eu achei que foi uma história bem linear, bem feita, e dá pra pegar bem o espírito ali samurai, sabe? Aquela coisa. Eu particularmente gostei bastante da história. Eu achei ela envolvente e foi uma história que não me deu vontade de ficar pegando no celular o tempo inteiro. Porque hoje em dia, a coisa mais difícil é você conseguir parar 100% para poder prestar atenção em algo. Tá difícil. A facilidade da gente ficar no celular o tempo inteiro, né? E a gente se desprender disso e não ficar, né, olhando pro passarinho passando na janela. Então foi uma série que realmente, tipo, me deixou ali sem querer pegar o telefone para eu poder prestar atenção nos diálogos, no que eles estão conversando, nesse senso deles de comunidade e coisas do tipo. Então, eu particularmente gostei muito de como tudo foi construído aqui. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho de como que foi essa série Onimusha aí. E deixa aqui nos comentários se você já assistiu, se você pretende assistir. Vamos batendo um papo aqui, porque assim, particularmente é uma série até que você consegue assistir rápido, não é algo que vai demandar muito do seu tempo, então eu acho que tá valendo bastante a pena, principalmente se você gosta dessa temática de samurai, e se obviamente for fã desse jogo da Capcom, né? Porque é um jogo que fez muito sucesso e ele é amplamente conhecido. Eu que não joguei mesmo. Então é isso, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!